Você sabe a história do tarô de Marselha? Não? Pera aí que eu vou te contar. Oi, eu sou a Jana do Tarô de Oriô e esse é o primeiro vídeo do meu mini curso de tarô. No caso, eu vou falar sobre o tarô de Marselha, porque é o que eu trabalho, o que eu tenho contato. Mas caso no futuro eu venha estudar o tarô de Rider-Waite e queira dar minhas considerações, e vocês quiserem que eu traga aqui, eu trago. Mas no caso eu vou falar do que eu tenho dominância, né? Antes da gente entender questão de simbologia, questão de naipe, questão de número e numerologia e qualquer questão de significado, a gente tem que falar da história. E aí você pensa, ai, mas fácil, né? Tarô de Marselha veio da França, com certeza. Menina, pior que não. Se eu te contar que veio do norte da Itália, você acredita? É babado, menina. As primeiras documentações dele é ali por 1494 e 1499. Mas assim, sabe como é que a gente não tinha como, assim, gravar realmente informações naquela época, né? E aí chegava alguém pensando assim, eita, eu criei isso aqui, que já existe. Então, assim, a gente não tem bem uma pessoa que a gente consegue falar, essa pessoa que criou. Mas a gente tem de onde veio os símbolos, a gente tem uma história, assim, que é popular, que todo mundo conhece, e é isso que eu vou te contar neste vídeo. Então, nesse vídeo eu vou te levar, assim, numa jornada de conhecimento pra assim, chegamos na raiz da raiz do tarô. Segundo o Michael Dummett, eu acho que é assim que se pronuncia esse nome, eu não sei. Ele, assim, ele é um pesquisador dessas questões de oráculos e jogos. E ele, assim, badaladíssimo na área dele, entendeu? Segundo ele, eu não tirei essa informação de que não veio da França de trás da orelha. Foi o senhor Michael Dummett que passou essa informação para o mundo e compartilhou nos estudos dele, entendeu? Aí ele falou que vem do norte da Itália, mas que se popularizou entre a França e a Suíça, mas a Suíça fica ali meio de escanteio, tá, gente? Deixa eu contar. Na história, fica meio de escanteio. Mas se popularizou na França por conta da guerra. Olha aí como pode, né? Homem brigando e lá jogando tarô, e vocês aí do Twitter e afins falando, ai, coisa de mulher. E os homens que estavam indo pra guerra jogando tarô, menina, babado. Então, gente, segundo o Michael, este joguinho querido que temos aqui, essas cartinhas maravilhosas, ele surgiu assim, né, no século XV e se popularizou em 1499. Por quê? Porque teve uma guerra aí, gritaria, babado, confusão, que um rei francês queria conquistar Milão e Piemonte, e ele conseguiu. Porém, naquele momento que os soldados deste rei querido, Carlos alguma coisa, Carlos e um número, gente, não vou lembrar, tá? Perdão. Eles olharam para aquele jogo e falaram, bicha, tem um negócio aí, calma, gostei. Mas não foi bem assim que surgiu, entendeu? Eles só pegaram ali emprestado, tava ali no chão, peguei emprestado. E levaram pra França. Aí você pensa, aí chegou em Marselha, né? Pra você que não sabe, Marselha é uma cidade na França. E não, menina, não chegou em Marselha. Chegou em Lyon. E apenas isso. E aí, quando chegou em Lyon, o pessoal fazia xilogravura. Xilogravura é quando você esculpe um bagulhinho ali na madeira, tipo... Imagina que isso aqui é uma madeira, tipo um tábua dos 10 mandamentos. E aí esculpiu lá, pintou o negocinho e vamos lá. É isso aí, vamos ver uma coisinha ou outra aqui e vamos explorar estratégias e afins. E foi assim que começou na França. Mas não chegou em Marselha ainda. Não chegou. Sabe quando que foi chegar? Muitíssimo depois que já tinha passado por mais 2 cidades. E aí os marselienses, eu acho que esse é o Jerônimo deles, mas enfim, viraram e falaram, gostei, estarei implementando aqui na minha cultura. Não, e nesse negócio de, ai, vamos trazer aqui, pegar emprestado da Itália e mudanças e afins, quando chegou em Marselha, Marselha botou o pau na mesa e virou e falou assim, agora não chama mais Triomphe, que era o nome em italiano, chama Tarô de Marselha, só que em francês, e aí vocês vão estar querendo muito de mim se vocês quiserem que eu pronuncie alguma coisa em francês. Então, eu sei que aí você sabe essas imagens que a gente tem no tarô mesmo, isso aí nem veio da França também.
veio da Itália. Veio tudo da Itália. Tudo. A França só deu aquela coisinha ali com estilo mais gótico, medieval, entendeu? Mas continuava com base nas coisas que tinham no baralho italiano. E aí você pergunta, então os símbolos e enfim, o baralho italiano foi o original. O OG lançou tendências. Também não, porque eles pegaram as coisas do Egito e da Ásia. Tipo os naipes e os símbolos. Aí tá, né? Mas se nasceu na Itália e quando chegou na França, não chegou em Marsella pela primeira vez, tipo assim, novidade, e trouxemos grandes mudanças e inovações, por que chama tarô de Marsella? Porque o Paul Marteau, na década de 30, ou seja, 100 aninhos atrás, apenas virou e falou assim, não, então, galera, eu gostei desse negócio aqui, o pessoal já tá jogando aí, ó, tem um tempo, mas eu tô achando que esse nome, assim, tá batido, já passou, precisa de um rebranding, precisa de trazer sabe? E aí eu sou francês, e aí faz todo sentido eu colocar o nome que homenageia a França. Se eu que tô escolhendo, eu vou botar Tarô de Marsella. E aí virou e ficou, né? Popularizou muito. O Paul Marteau, ele não foi só um grande Pedro Álvares Cabral que viu um negócio ali e falou, é meu agora. Não fez só isso. Ele pegou assim, eu vou pegar um pouquinho de cada um aqui, um pouquinho desse baralho que veio da Itália, um pouquinho do baralho do Nicolas Conver, que era do século XVIII, e aí eu vou criar o meu babado. E aí, 1930 pra frente, né, na década de 30, nasce o que a gente conhece hoje como Tarô de Marsella. Aí, gente, com todo esse contexto, o baralho, ele não podia ser diferente, né? Porque, assim, a Europa já tinha catado ali aquele negocinho dos naipes que eu comentei com vocês antes, que veio dos malaleucos, eu espero ter falado isso certo, e de uma parte da Ásia. Qual parte da Ásia também não me pergunte, porque eu pesquisei bastante pra fazer esse roteiro e não achei. Então, aí veio os símbolos, né? E aí tem os naipes que a gente já conhece, copas, espadas, paus e ouros, e todos eles têm um significado muito, assim, que quando a gente tá jogando e tal, a gente não, assim, se a gente não souber da história, a gente não faz algumas conexões. E essas conexões fazem diferença, menina. Loucura. Por quê? Vou te contar. O que acontece? Os símbolos que o Egito e a Ásia usavam na época, né? Que a gente tá falando de bastante tempo atrás. Séculos atrás. Assim, eles eram mais complexos. Como, por exemplo, vocês estão vendo que, né? Não era uma coisinha fácil, tipo os naipes que a gente tem hoje. E assim, que bate o olho e você fala, é isso? Aí os franceses fizeram o quê? Vamos transformar tudo em forma geométrica e é isso aí. Quem amou? E vamos deixar preto e vermelho mesmo. E também, pelo fato da gente estar falando de uma época ali, assim, idade medieval, final de idade medieval, gente, tudo era corte. Tudo era corte. Então, a gente tem as cartas da corte no tarô também. E elas têm até um nomezinho especial, um apelidinho, que chama As Honras. O pessoal gostava de um rei e de uma rainha, tá, queridos? Gostavam. Aí, tudo foi tão misturado, assim, culturalmente falando, que cada parte do baralho fica com alguma coisinha, né? O que acontece? Essas linhas, por exemplo, no naipe de espadas, todas as curvinhas que a gente vê, vieram justamente por causa da Itália. Enquanto os cálices, a moeda de ouro e aquele pau lá dos paus, eles vieram exatamente dos do Egito, galera. Eu não vou tentar falar mais esse nome, que não sai, sabe? Não sai. Gente, eu fui olhar as minhas anotações pra eu conseguir pronunciar malaleucos, e aí eu vi que não era malaleucos, era mamelucos. Como eu tava dizendo, cada misturinha, assim, cultural que a gente teve, trouxe alguma coisa. E você sabe o que é aquele bastão ali, no naipe de paus? Era taco de polo. Era um negócio de esporte. Como assim? Como assim? Porque era o must, sabe? Se você era ali da realeza, do alto clero e nobreza,
e afins, tudo bem que era do Egito, então eu acho que não era bem esses nomes. Você jogava polo e você tinha um bastão que no final virou uma carta do tarô. Olha que loucura. Então, é porque, gente, eu tô com um pouco de vergonha de virar e falar que é o pau da carta de paus, embora eu já tenha falado. Mas, enfim, aquele bastão virou o símbolo de paus por causa de um esporte. Já a questão do naipe de ouros, gente, obviamente, né, moeda dá pra entender. Só que veio de um cargo no reino do tesoureiro real. Era pra representar o... Eu vou colocar o nome na tela aqui antes de pronunciar, porque... Como é que eu vou pronunciar isso aqui? Eu não sei. Que é o Alcazandar. Alcazandar? Não sei. Mas enfim, foi em nome desse pessoal que ocupava esse cargo no reino. Olha que loucura. Aí você pensa, nossa, o pessoal realmente se importava com o reino. Se importava tanto que copas também tem cálice por causa disso. Por quê? Porque eu não sei o quanto vocês lembram das aulinhas de história de vocês, mas os reis, eles tinham um medo, assim, babado de serem envenenados, né? Babado mesmo. E aí criaram uma posição, assim, um trabalho pra uma pessoa lá dentro, que era você provar as coisas do rei pra ver se não tinha veneno. E aí escolheram cálice, porque ele era quase que um sommelier de veneno, sabe? E aí escolheram o cálice por quê? Porque o cara, pra ele dar a vida dele pelo rei e pela rainha, enfim, pra eles não morrerem, ele era muito leal. E se ele era muito leal, ele tinha, assim, um prestígio. Ele era, assim, o creme de la creme do reino, entendeu? Todo mundo respeitava esse homem. E sim, era só homem. Machismo, né? As portas sempre fechadas para as mulheres. Nesse caso, eu tô falando rei porque é mais fácil de entender, na minha concepção, pelo menos. Mas, no caso, o cargo era sultão. Tipo assim, o cara lá, o bambambam, o imperador, o rei, afins, era o sultão. E o querido que ocupava esse cargo de sommelier era o... Gente, esse nome aqui, eu vou matar alguém com essa pronúncia. É o Alsaqui. Tá errado? Provavelmente, mas enfim. Aí vocês se perguntam, tá, mas se esse babado tava acontecendo na Europa, como é que chegou aqui no Brasil? E aí eu te respondo, chegou em 74. Por quê? Porque uma editora, a editora 3, virou e falou assim, vou dar esse negócio aqui de brinde. Ah, eu vou publicar umas babadas aqui e vou dar de brinde. E é isso aí. Ah, e alguém sabia ler? Provavelmente. Porque, né, não tinha como eu consultar todas as pessoas que liam baralho em 1974. Mas foi divulgado pra grande massa, assim, pra grande população, por causa da editora 3, que deu como brinde. Então, tipo assim, se você for parar pra pensar, às vezes seu papai e sua mamãe já estavam vivos enquanto o baralho tava sendo, tipo assim, trazido para o Brasil. Please come to Brazil! Aí, né, como chegou em 74 como um brinde, em 83 também não foi muito diferente, mas você percebe que passa quase 10 anos pra alguém fazer alguma coisa. Gente, que é isso? 83, minha mãe já tava viva. É loucura, tá? O que acontece? 83, a revista Planeta lançou uma revista com o baralho. Então, assim, já tava ali circulando, assim, durante 9 anos entre o pessoal. E aí, é óbvio que as editoras e revistas e afins iam se aproveitar, porque virou uma febre. Enfim, gente, como vocês conseguem ver, eu não sei gravar vídeos para o YouTube, porque são vídeos longos, e eu gosto de contar tudo como fofoca, porque eu acho que é a melhor forma de absorver informação, entendeu? Às vezes, quando eu tava praticando, eu fazia isso, tipo, eu fazia as leituras pro meu ciclo social como se eu estivesse descobrindo uma fofoca. E aí eu ficava tipo, gente, babado! E aí funcionou melhor pra gravar no meu cérebro. O que acontece? Este é o primeiro vídeo. Então, assim, é um vídeo mais curto, entre algumas aspas. Mas eu estarei produzindo os vídeos individuais de cada carta. Eu vou começar pelos arcanos maiores, depois os menores.
E aí, talvez eu veja a questão de combinação de cartas e de métodos e enfim, né? Parte da cartomancia ali aplicada, vamos dizer. Mas, se você gostou, deixe aqui seu comentário. Me siga em todas as redes sociais, porque eu apareço mais por lá do que por aqui. Aqui eu vou aparecer todas as terças e quintas, horário indefinido, galera. Não sei que horas. Mas, enfim. Deixa aqui a sua sugestão. Tipo assim, ai, fala sobre tal coisa que eu gostaria de ver. Porque aí, esse mini curso realmente vai estar aparecendo, acho que uma vez na semana. Mas eu trago outras coisas aqui também. É isso. Tchau!